5 dias. Estevão Ramalho se incorporou bruscamente na maca do consultório, encarando o médico com incredulidade. O senhor está me dizendo que tenho 5 dias de vida? O doutor Henrique baixou os papéis e o olhou com seriedade profissional. Insuficiência renal aguda terminal, senhor Ramalho. Sem um transplante imediato, seu corpo não resistirá a mais de 5 dias. Sinto muito. Mas eu me sinto bem. Estevão saltou da maca de um movimento, como se a ação pudesse desmentir o diagnóstico. Vim aqui para um check-up de rotina, não porque me sentia mal. Os sintomas podem ser silenciosos até as etapas finais. Seus rins estão funcionando a apenas 10% da capacidade. Estevão passou as mãos pelo cabelo, respirando agitadamente. E o transplante? Tenho dinheiro, doutor. Posso pagar o que for necessário. Não é questão de dinheiro, senhor Ramalho. Precisamos de um doador compatível. Tem família próxima? A pergunta caiu como um balde de água fria. Estevão ficou calado, olhando para o chão. Senhor Ramalho, não tenho família, murmurou. Bem, sim, mas não nos falamos. Irmãos? Pais? Filhos? Meus pais morreram há anos. Não tenho irmãos. Não tenho filhos. O doutor franziu a testa. Tem certeza? Às vezes os pacientes esquecem de mencionar. Não tenho filhos, explodiu Estevão. O senhor acha que eu não saberia se tivesse filhos? Desculpe, senhor Ramalho. Entendo que é uma notícia chocante. Estevão se deixou cair na cadeira, sentindo como a realidade lhe golpeava o peito. Que opções tenho? Podemos inscrevê-lo na lista de espera de doadores, mas devo ser honesto. As probabilidades de conseguir um rim compatível em 5 dias são praticamente nulas. Praticamente nulas ou nulas? Praticamente nulas. Estevão fechou os olhos. Toda a sua vida havia resolvido problemas com dinheiro, influências e poder. Agora, pela primeira vez, enfrentava algo que não podia controlar. E se eu pagar por um doador? Senhor Ramalho, isso é ilegal. Além disso, precisaríamos fazer exames de compatibilidade que levam tempo. Quanto tempo? No mínimo 1 semana se tudo correr perfeito. Estevão se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava de atividade. Carros, pessoas, vida. Em 5 dias, ele já não estaria ali. Doutor, o senhor não entende? Eu sou Estevão Ramalho. Tenho empresas, propriedades, investimentos. Não posso morrer assim. O dinheiro não pode comprar tudo, senhor Ramalho. O que me sugere, então? Procure sua família, primos, tios, sobrinhos. Alguém deve haver. Também poderíamos verificar se alguma vez doou esperma ou... Jamais doei esperma. Estevão se virou irritado. Que tipo de homem o senhor pensa que eu sou? Só tento ajudar. Às vezes há histórias familiares que não lembramos bem. Estevão se aproximou da mesa e se inclinou em direção ao doutor. Escute bem. Tenho 40 anos e vivi minha vida exatamente como quis. Nunca tive filhos porque nunca os quis. Nunca me casei porque nunca encontrei alguém que valesse a pena. Minha família, bem, eles me decepcionaram e eu os decepcionei. Há quanto tempo não fala com sua família? Anos. Muitos anos. Poderia contatá-los? Estevão suspirou e se endireitou. Não creio que queiram me ajudar. Nos separamos em maus termos. Senhor Ramalho, o senhor tem 5 dias de vida. Não acha que vale a pena tentar? Estevão olhou seu relógio. 15 horas e 47 minutos. 5 dias. 120 horas. Posso levar uma cópia dos exames? Claro. Também lhe darei medicamentos para controlar os sintomas, mas são paliativos. O que realmente precisa é de um transplante. Estevão pegou os papéis e se dirigiu à porta. Doutor, alguma vez teve um paciente que conseguiu um doador em 5 dias? O doutor hesitou um momento. Uma vez há 10 anos, mas era uma menina e tinha 8 irmãos. Eu tenho 0 irmãos e 0 filhos. Sinto muito, senhor Ramalho. Estevão saiu do consultório com os papéis na mão, sentindo pela primeira vez em sua vida que todo o seu poder e influência não serviam para nada. A solidão de um homem rico. Estevão chegou ao seu cobertura na torre empresarial e fechou a porta com força.
O eco ressoou no apartamento vazio, lembrando-lhe do que acabara de descobrir. Estava completamente sozinho. Dirigiu-se ao bar e se serviu um uísque. O líquido dourado brilhou sob as luzes do entardecer que se filtravam pelos vidros panorâmicos. Tomou um gole e sentiu como o álcool lhe queimava a garganta. 5 dias, murmurou olhando a cidade do 40º andar. Lá embaixo, milhares de pessoas caminhavam pelas ruas, voltando para suas casas, suas famílias. Ele estava no alto, sozinho, com uma sentença de morte. Tirou seu celular e procurou nos contatos. Centenas de números, sócios, clientes, funcionários, fornecedores. Nenhum único que fosse família ou amigo verdadeiro. Discou o número de sua secretária. Senhor Ramalho, é tarde, pensei que... Carmen, preciso que cancele todos os meus compromissos da semana. Todos, senhor? Está bem. Só faça isso e entre em contato com Lopes e Associados. Diga que preciso vê-los amanhã de manhã cedo. Advogados? Algum problema legal? Não faça perguntas, Carmen, apenas faça. Desligou e se serviu outro uísque. Suas mãos tremeram ligeiramente. Não sabia se era pelo álcool ou pelos nervos. Caminhou até seu escritório em casa e abriu a gaveta da escrivaninha. Ali estava a foto que guardara há anos. Ele com seus pais e sua irmã menor, Sofia. Deviam ter uns 25 anos. Todos sorriam. Sofia, sussurrou tocando a foto. Sua irmã havia se casado jovem e se mudado para Belo Horizonte. A última vez que conversaram foi no funeral dos pais há 12 anos. Ela lhe reclamou que não os havia visitado em anos, que só aparecia quando precisava de algo. Ele gritou que estava cansado de sustentar toda a família. Disseram coisas terríveis um ao outro. Ligou para a telefonista. Cidade Belo Horizonte. Procuro Sofia Ramalho de Gonçalves. Um momento. Não encontro esse nome, senhor. Tente com Gonçalves. Sofia Gonçalves. Tenho 3. Estevão se deu conta de que não sabia onde sua irmã morava. Nem sequer sabia se continuava casada ou se havia mudado de nome. Não importa, esqueça. Desligou e se jogou na poltrona. Como havia chegado a esse ponto? Como um homem de 40 anos podia estar tão sozinho? Lembrou de Ana, sua última namorada séria. Haviam estado juntos 3 anos. Ela queria se casar, ter filhos. Ele dizia que não estava pronto, que sua carreira era prioridade. No final ela se cansou de esperar e o deixou por outro homem. Agora estava casada e tinha 2 filhos. Discou seu número sem pensar. Alô, Ana. Sou Estevão. Silêncio. Estevão, o que você quer? Podemos conversar? Estevão, são 10 da noite. Estou com minha família. É importante. Que tipo de importante? Negócios? Porque se for isso, não são negócios, é pessoal. Outro silêncio. Ana, você ainda está aí? Estou, mas não entendo o que você poderia querer falar comigo depois de 5 anos. Podemos nos ver amanhã? Estevão, sou casada. Tenho uma vida diferente agora. Só preciso falar com alguém. Alguém? Não tem amigos? A pergunta doeu porque era verdade. Por favor, Ana, só 1 hora. Não, Estevão. O que tivemos terminou há muito tempo. Não posso te ajudar. Ana, estou morrendo. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. O quê? Tenho 5 dias de vida, preciso de um transplante de rim e não tenho ninguém. Estevão, se isso é uma piada, não é piada. Tenho os exames médicos, posso mandá-los para você. Meu Deus, o que você tem? Insuficiência renal terminal. Preciso de um doador compatível e não tenho família. E o que quer de mim? Não sei. Suponho que não quero morrer sozinho. Ana suspirou. Sinto muito, Estevão. Realmente sinto, mas não posso te ver. Tenho uma família agora, uma vida estável. Não posso me envolver nos seus problemas. Ana, espero que encontre alguém que possa te ajudar. Tchau. Desligou. Estevão ficou com o telefone na mão, olhando a tela apagada. Nem mesmo Ana, com quem havia compartilhado 3 anos de sua vida, estava disposta a vê-lo em seus últimos dias. Levantou-se e caminhou até a janela. A cidade brilhava com milhares de luzes, mas ele havia se tornado um estranho em seu próprio mundo. Amanhã começaria a buscar soluções.
Contrataria detetives, genealogistas, o que fosse necessário. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, se permitiu chorar. A busca desesperada. Às 6 da manhã, Estevão já estava no escritório de Lopes e Associados. Havia dormido apenas 2 horas, mas o desespero lhe dava energia. Senhor Ramalho, lamento muito sua situação, disse o Dr. Lopes, um homem de 60 anos com óculos dourados, mas não entendo exatamente o que precisa de nós. Quero que contratem detetives particulares, genealogistas, o que for necessário. Preciso encontrar família, qualquer familiar que possa ser compatível. Quão longe quer que investiguemos? Tudo. Primos, tios, sobrinhos, até família política se necessário. E o orçamento? Ilimitado. Tem 4 dias para encontrar alguém. Lopes tomou notas rapidamente. Precisaremos de informação básica. Nomes dos seus pais, local de nascimento, documentos familiares. Enviarei hoje mesmo. Mas quero resultados rápidos, entendido? Também sugiro que contratemos a Investigações Mendes. São especialistas em genealogia. Contratem. Contratem todos. Estevão saiu do escritório com uma mistura de esperança e angústia. Pela primeira vez em anos, havia algo que não podia resolver sozinho. De volta ao seu escritório, começou a revisar papéis antigos. Encontrou a certidão de nascimento dos pais, fotos familiares, documentos da empresa familiar que havia vendido depois da morte do pai. Seu telefone tocou. Senhor Ramalho, sou o detetive Mendes. Lopes me pôs a par da sua situação. Quão rápido podem trabalhar? Tenho uma equipe de 5 pessoas. Podemos ter resultados preliminares em 24 horas. Perfeito. O que precisam? Toda a informação familiar que tiver. Também preciso saber se alguma vez teve relacionamentos que pudessem ter resultado em filhos. Estevão parou. Perdão? Filhos não reconhecidos, senhor. É mais comum do que pensa. Já disse que não tenho filhos. Senhor Ramalho, meu trabalho é investigar todas as possibilidades. Poderia fazer uma lista dos seus relacionamentos importantes dos últimos 20 anos. Estevão suspirou. Era humilhante, mas não tinha alternativa. Farei. Desligou e começou a escrever nomes. Ana, claro. Antes dela havia estado com Patrícia durante 2 anos. Antes com Mônica. E antes, parou em um nome. Mariana Torres. Haviam estado juntos apenas 6 meses, há 13 anos. Ela era garçonete em um restaurante elegante, onde ele costumava almoçar. Era linda, divertida, mas ele a havia considerado simples demais para seu mundo. Lembrou da última vez que se viram. Ela havia dito que tinha algo importante para contar. Ele havia assumido que queria falar de casamento e terminara o relacionamento naquela mesma noite. Estevão, preciso te contar algo, ela havia dito no apartamento dele. Se é sobre nós, já sabe minha resposta, havia respondido ele. Isso não vai funcionar a longo prazo. Não é sobre nós, é sobre... Mariana, não torne isso mais difícil. Você e eu somos de mundos diferentes. Estou grávida. As palavras haviam ficado flutuando no ar. Ele a havia olhado com incredulidade. Tem certeza? Fui ao médico hoje, tenho 6 semanas. E é meu? A bofetada havia sido tão forte que ele havia recuado. Como se atreve, Mariana? Preciso ter certeza. Vá embora. Saia da minha casa agora mesmo. O que vai fazer? Isso já não é problema meu. Ele havia saído dali e nunca mais a vira. Mudou de restaurante, evitou a zona onde ela morava. Quando ocasionalmente pensava nela, se tranquilizava dizendo que se realmente estivesse grávida, ela o teria procurado. Mas agora, com o desespero de um homem que está morrendo, começou a duvidar. Ligou para o detetive Mendes. Senhor Ramalho, acrescente um nome à lista. Mariana Torres. Saímos há 13 anos. Onde posso encontrá-la? Não sei. Trabalhava no restaurante La Hacienda, na Zona Sul. Mas isso foi há muito tempo. Entendido? Algo mais que deva saber? Estevão hesitou um momento. A última vez que conversamos, ela disse que estava grávida. E o que aconteceu? Terminei o relacionamento.
Nunca soube se realmente estava grávida ou se era mentira para me segurar. Nunca tentou contatá-lo depois? Não, mas eu mudei meus números. Me mudei. Era mais fácil evitar o drama. Entendo. Investigarei com prioridade. Detetive... Se ela teve um filho, se eu tenho um filho... Tranquilo, Sr. Ramalho. Se há algo para encontrar, encontraremos. Estevão desligou e se jogou na cadeira. Pela primeira vez em 13 anos, se permitiu pensar na possibilidade de Mariana ter dito a verdade. E pela primeira vez em sua vida se perguntou se havia cometido o maior erro de sua existência. A descoberta, que mudou tudo. O telefone tocou às 2 da madrugada. Estevão levava horas acordado olhando o teto do quarto. Senhor Ramalho, sou Mendes. Tenho notícias sobre Mariana Torres. Estevão se incorporou imediatamente. A encontraram? Senhor, lamento dizer que Mariana Torres morreu há 3 anos em um acidente de carro. O coração de Estevão parou por um momento. Morreu? Sim, senhor. Mas há algo mais. Ela teve uma filha. Chama-se Lúcia Ramalho Torres. Nasceu em 15 de março de 2011. Estevão fez cálculos rapidamente. 13 anos, quase 14. Onde está a menina? Isso é o complicado. Depois da morte da mãe, foi enviada a um orfanato chamado Casa Esperança, mas segundo os registros fugiu há 1 ano e meio. Fugiu? Sim, senhor. Tinha 11 anos quando escapou. Desde então não há registro oficial do paradeiro. Estevão se levantou da cama e começou a caminhar pelo quarto. Mas está viva? Acreditamos que sim. Conversamos com assistentes sociais e policiais da região. Há relatos de uma menina que se encaixa na descrição vivendo nas ruas do centro. Nas ruas? Sim, senhor. Mas há algo mais estranho. Segundo testemunhos, cuida de um bebê. Um menino de cerca de 1 ano. Estevão parou. Um bebê? Os assistentes sociais tentaram se aproximar dela várias vezes, mas é muito esperta. Conhece as ruas e sabe como se esconder. Tem certeza de que é minha filha? Temos uma foto do orfanato. Vou enviar por WhatsApp. Estevão esperou alguns segundos até a foto chegar. Quando a viu, sentiu que lhe faltava o ar. A menina tinha seus olhos, os mesmos olhos verdes que havia herdado da mãe. O cabelo castanho de Mariana, mas os traços faciais eram claramente seus. Meu Deus, murmurou, a reconhece? É idêntica a mim quando tinha essa idade. Como não a encontraram antes? Senhor, há milhares de crianças nas ruas. O sistema está saturado. Além disso, ela é muito esperta para evitar as autoridades. Onde a viram pela última vez? Perto do mercado municipal. Há um abrigo noturno onde algumas crianças vão dormir quando chove. Estevão olhou seu relógio. 2:30 da manhã. Vou para lá. Senhor, não é seguro. Além disso, se ela vir um estranho, provavelmente fugirá. É minha filha, Mendes. Tenho 3 dias para encontrá-la. Entendo o seu desespero, mas precisamos de um plano. Conheço uma assistente social que teve contato com ela. Chama-se Rosa Martinez. Pode falar com ela agora? A esta hora não, senhor, mas 1ª hora da manhã, prometo. Estevão desligou e ficou olhando a foto. Sua filha. Tinha uma filha de 13 anos vivendo nas ruas, cuidando de um bebê que não sabia de quem era. Sentiu-se enjoado, não pela insuficiência renal, mas pela culpa. Enquanto ele vivia em sua cobertura com todo o luxo do mundo, sua filha havia crescido sem pai, perdido a mãe, e agora vivia como menina de rua. Ligou para seu médico. Doutor Henrique, sou Estevão Ramalho. Senhor Ramalho, são 3 da manhã. Encontramos uma possível doadora. Minha filha. Sua filha. Pensei que havia dito que não tinha filhos. Acabei de descobrir que tenho uma filha. Tem 13 anos. Excelente. Traga-a amanhã cedo para fazer os exames de compatibilidade. Há um problema. Vive nas ruas. Tenho que encontrá-la primeiro. Nas ruas? Tem certeza de que é sua filha? Completamente certo. Doutor, se ela for compatível, pode doar sendo menor de idade? Sim, mas precisaríamos de autorização judicial. Também teríamos que avaliar seu estado físico e mental. Quanto tempo leva tudo isso?
Se tudo correr bem, poderíamos fazer o transplante em 48 horas. Estevão sentiu uma mistura de alívio e pânico. Tinha esperança, mas primeiro precisava encontrar uma menina que levava 1 ano e meio escondida nas ruas de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Vestiu-se rapidamente e saiu em direção ao carro. Não podia esperar até amanhã. Enquanto dirigia para o centro da cidade, pensou em Mariana. Havia morrido sem que ele soubesse que realmente tivera sua filha. Havia criado a menina sozinha durante 10 anos, provavelmente lutando todos os dias para sustentar a família. E ele, enquanto isso, havia estado acumulando dinheiro e poder, completamente alheio ao fato de ter uma filha que o precisava. Agora, ela era sua única esperança de vida, mas mais que isso, era sua oportunidade de se redimir por 13 anos de ausência. Tinha que encontrá-la não só para salvar sua vida, mas para salvá-la também. Nas ruas de São Paulo, Estevão chegou ao mercado municipal quando mal amanhecia. As ruas estavam cheias de comerciantes preparando suas bancadas, mas ele só tinha olhos para procurar uma menina de 13 anos com um bebê nos braços. Seu telefone tocou. Senhor Ramalho, sou Rosa Martinez, a assistente social. Mendes me explicou sua situação. Pode me ajudar a encontrar minha filha? Posso tentar, mas deve entender que Lúcia desconfia de todos os adultos. Teve experiências ruins. Que tipo de experiências? Abuso no orfanato. Por isso fugiu. Desde então vive com outras crianças de rua. São como uma família. Estevão sentiu o estômago se revirar. Onde poderíamos encontrá-la? Move-se por 3 zonas, principalmente o mercado, o Parque da Luz e os túneis do metrô, mas é muito cautelosa. E o bebê? Segundo o que sabemos, a mãe do bebê morreu de overdose há 6 meses. Lúcia o adotou, por assim dizer. Cuida dele como se fosse seu irmão. Um bebê de rua? Senhor Ramalho, há milhares de crianças vivendo nessas condições. Lúcia é especial porque, apesar da idade, é como a mãe do grupo. Encontraram-se na entrada do mercado. Rosa era uma mulher de 40 anos, com rosto cansado, mas olhos cheios de determinação. Como a reconhecerei? Cabelo castanho, sempre em rabo de cavalo. Usa jaqueta vermelha que fica grande nela. O bebê tem cerca de 1 ano, cabelo loiro. Tem certeza de que é minha filha? Rosa mostrou outra foto no telefone. Esta tirei há 3 meses. O que acha? Estevão ficou sem palavras. A menina da foto tinha exatamente a mesma expressão que ele tivera de criança. Séria, desconfiada, mas com uma força que se notava no olhar. É ela, murmurou. Senhor Ramalho, precisa entender algo. Lúcia não vai confiar no senhor porque diz ser seu pai. Ela aprendeu a sobreviver sozinha. O que sugere? Paciência e sinceridade. Se mentir sobre qualquer coisa, detectará imediatamente. Começaram a caminhar entre as bancas do mercado. Estevão se sentia deslocado com seu terno e sapatos caros, mas Rosa o guiava com segurança. Dona Rosa, gritou uma voz atrás deles. Viraram-se e viram um menino de uns 10 anos, sujo e com roupa rasgada. Toninho, como está? Bem, Dona Rosa. Procura alguém? Estou procurando a Lúcia. A viu? O menino olhou Estevão com desconfiança. Quem é ele? Um amigo que precisa falar com ela. É polícia? Não, Toninho, não é polícia. A Lúcia diz para não confiar em homens de terno. Rosa deu dinheiro ao menino. Pode dizer para ela que a Dona Rosa está procurando? Que é importante? Onde posso encontrá-la? Não sei. Mudou do lugar de sempre. Dizem que porque vieram os do Conselho Tutelar ontem. Estevão sentiu como o tempo se esgotava. Já haviam passado 2 dias desde o diagnóstico. Há outros lugares onde pode estar? Às vezes vai na Igreja da Consolação. Lá dão comida para o bebê. Que horas? Tipo 2 horas quando servem a refeição. Estevão olhou seu relógio. 9h30 da manhã. Tinham que esperar quase 5 horas. Vamos à igreja, disse para Rosa. Senhor Ramalho, preciso adverti-lo sobre algo. O senhor parece muito mal. Está tomando os medicamentos? Estevão tocou o rosto. Tinha a pele amarelada e olheiras profundas. Sim, mas os sintomas estão piorando. Quanto tempo lhe resta? 2 dias.
2 dias? Tem certeza de que pode fazer isso? Não tenho alternativa. Chegaram à Igreja da Consolação e conversaram com Padre Miguel, que conhecia Lúcia. É uma menina extraordinária, disse. Muito responsável com o bebê. Sempre se certifica de que ele coma antes dela. Vem todos os dias? Quase todos, mas ultimamente tem estado mais nervosa. Acho que alguém a está seguindo. Quem? Não sei, mas ela me perguntou se podia esconder o bebê aqui por uns dias. Onde está agora? Não sei, mas se vier hoje, será entre 2 e 3 horas. Estevão se sentou em um banco da igreja. Sentia-se tonto e nauseado. Está bem? Perguntou Rosa. Só cansado. O que vai dizer quando a vir? A verdade, que sou seu pai e que preciso dela. E se não acreditar? Tenho provas, fotos da mãe, documentos. E se não quiser ajudá-lo? Estevão ficou calado. Não havia pensado nessa possibilidade. Terei que convencê-la. Como? Não sei, mas tenho que tentar. Às 2h15 da tarde, Estevão viu entrar uma menina com jaqueta vermelha e um bebê nos braços. Seu coração se acelerou. Era ela. Era sua filha. O encontro com Lúcia Estevão se levantou lentamente do banco quando viu Lúcia entrar. A menina caminhava com cuidado, olhando constantemente para trás, como se esperasse que alguém a seguisse. O bebê em seus braços parecia dormindo. Calma, sussurrou Rosa. Deixe-me falar primeiro. Lúcia se aproximou do Padre Miguel, que lhe deu uma sacola com comida. Enquanto conversava com ele, seus olhos se fixaram em Estevão e Rosa. Imediatamente se tensionou. Padre, quem são eles? Lúcia é a Dona Rosa. Você já a conhece. E ele... Rosa se aproximou devagar. Oi, Lúcia. Preciso falar com você. O que quer? Por que trouxe um homem de terno? Ele diz que é seu pai. Lúcia riu com amargura. Meu pai está morto. Minha mãe me disse. Estevão se aproximou um passo. Sua mãe se chamava Mariana Torres. Trabalhava no restaurante La Hacienda. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Como sabe isso? Porque namorei com ela há 14 anos. Porque você nasceu em 15 de março de 2011. Qualquer um pode saber isso. Estevão tirou seu celular e mostrou uma foto. Esta é sua mãe e eu, há 14 anos. Lúcia olhou a foto com atenção. Parecia muito com as fotos que tinha de sua mãe. Aí o que quer? Quero te conhecer, quero saber como está. Agora, depois de 14 anos, Lúcia, até 2 dias atrás, não sabia que você existia. Como assim não sabia? Estevão se sentou em um banco para ficar na altura dela. Sua mãe me disse que estava grávida. Eu não acreditei. Pensei que era mentira para eu casar com ela. E por que não acreditou? Porque era jovem e estúpido. Porque achava que ela só me queria pelo meu dinheiro. Lúcia mudou o bebê de braço. E agora o que mudou? Estou doente, Lúcia, muito doente. O que tem? Meus rins não funcionam. Preciso de um transplante ou vou morrer. E o que isso tem a ver comigo? Preciso de um doador, alguém da minha família. Lúcia ficou calada por um momento, processando a informação. Quer que eu dê um rim? Só se formos compatíveis. Só se você quiser. E se eu não quiser? Então morro. Mas não vou te forçar. Quanto tempo tem? 2 dias. Lúcia olhou o bebê em seus braços. Sai se eu aceitar o que acontece com o Diego. Diego é meu irmão. Bem, não é meu irmão de sangue, mas é meu irmão. É o bebê? Sim, a mãe dele morreu e eu cuido dele desde então. Se você me ajudar, eu ajudo vocês dois. Como? Dou uma casa, comida, roupa, educação. E qual é a pegadinha? Não há pegadinha. Sempre há uma pegadinha. Estevão sentiu uma tontura. Segurou-se no encosto do banco. Está bem? Perguntou o Padre Miguel. Só preciso sentar. Lúcia o observou com atenção. Está com cara muito ruim. Os medicamentos me dão náusea. Vai mesmo morrer? Sim. E se eu der um rim, vou ficar bem? Sim. As pessoas podem viver perfeitamente com um rim só. Mas vai doer? Sim, vai doer. Mas depois você fica bem. Lúcia caminhou até a janela. Lá fora começava a chover. Por que deveria te ajudar? Porque você é minha filha. Porque apesar de tudo temos o mesmo sangue.
Você me abandonou antes de eu nascer. Tem razão. Fui covarde. E agora que precisa, aparece. Sim, eu sei. É egoísmo da minha parte. Lúcia se aproximou e o olhou diretamente nos olhos. Como sei que não vai me abandonar de novo? Porque não vou ter mais oportunidade. Se você salvar minha vida, vou passar o resto dos meus dias tentando compensar estes 14 anos. E se não fizer isso? Então vou morrer sabendo que tive uma filha extraordinária que foi mais corajosa que eu. A chuva começou a cair mais forte. Lúcia olhou para fora. Tenho que levar o Diego para um lugar seco. Onde vocês moram? Em lugares diferentes. Onde podemos? Venham comigo, pelo menos por esta noite. Para onde? Minha casa. Precisam comer algo quente e dormir em uma cama. Lúcia hesitou. E amanhã? Amanhã decidimos o que fazer. Me promete que se eu disser não vai nos deixar em paz? Prometo. Lúcia olhou o bebê que havia acordado e começava a chorar. O Diego está com fome e está chovendo muito. Isso é um sim? É um sim por esta noite. Amanhã decido sobre o resto. Uma noite que mudou tudo. Estevão acordou no sofá de sua sala às 5 da manhã. Havia insistido que Lúcia e Diego dormissem no quarto de hóspedes, mas ele não conseguira pregar o olho. Levantou-se devagar, sentindo cada músculo do corpo dolorido. Os medicamentos já não controlavam bem os sintomas. Tinha menos de 24 horas. Caminhou até a cozinha e encontrou Lúcia sentada à mesa dando mamadeira ao Diego. Há quanto tempo está acordada? Não dormi muito. Não estou acostumada com camas. Como está o Diego? Melhor. Ontem à noite tinha febre, mas já passou. Estevão se serviu um copo d'água e se sentou na frente dela. Já decidiu? Quero ver as provas de que é meu pai. Que tipo de provas? Exame de DNA. Lúcia, não temos tempo para isso. Exame de DNA demora 1 semana. E como sei que não está mentindo? Estevão tirou seu celular e mostrou mais fotos. Esta é sua mãe quando tinha sua idade. Esta somos ela e eu no restaurante. Esta é a casa onde morava quando a conheci. Lúcia estudou as fotos com cuidado. Por que não procurou minha mãe depois? Porque era covarde. Porque achava que se ela realmente estivesse grávida, teria me procurado. Ela te procurou. Estevão levantou a cabeça. O quê? Minha mãe me contou. Quando eu tinha uns 8 anos, disse que tentou te procurar quando nasci, mas que você tinha mudado de telefone e de escritório. Sério? Sim. Ela dizia que você não queria saber de nós. Estevão sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lúcia, eu não sabia. Se soubesse, o que teria feito? Não sei, mas não teria abandonado vocês. Como posso ter certeza? Não pode. Só pode me dar a chance de provar. Diego começou a chorar. Lúcia o levantou e deu tapinhas nas costas. Vê como cuido dele? Sim. Minha mãe me ensinou que família se cuida, que não importa se são de sangue ou não, família não se abandona. Tem razão. O Diego não é meu irmão de sangue, mas é meu irmão e nunca vou abandoná-lo. Entendo. Você vai me cuidar como eu cuido do Diego? Sim. E se eu me arrepender? Se depois da operação decidir ir embora? Então te deixo ir. Mas espero que me dê a chance de te conhecer. Lúcia caminhou até a janela. O sol começava a nascer. Dói muito a operação? Os médicos dizem que sim, mas que depois a pessoa fica melhor. E você vai ficar bem? Se formos compatíveis, sim. E se não formos compatíveis? Então aceito meu destino. Lúcia ficou calada por vários minutos. Posso ligar para alguém? Para quem? Para o Padre Miguel. Ele é a única pessoa em quem confio. Claro. Lúcia discou o número do Padre Miguel. Padre, sou a Lúcia. Sim, estou bem. Preciso de um conselho. Pode vir onde estou? Deu o endereço e desligou. O que disse? Que preciso de ajuda para tomar uma decisão. E se ele disser para não fazer? Então não faço. O Padre Miguel chegou 1 hora depois. Era um homem de 60 anos com cabelo grisalho e olhos bondosos. Lúcia, como está? Confusa. Padre, este é meu pai. Isso ele diz. O Padre Miguel se sentou junto a Lúcia. O que precisa de mim? Quero saber se está certo fazer isso. Se está certo arriscar minha vida por alguém que nunca me cuidou.
O que diz seu coração? Que tenho medo, mas também que não quero que ele morra. Por que não quer que ele morra? Porque é meu pai. E porque o Diego precisa de um pai também. O padre Miguel olhou para Estevão. E o senhor o que pensa? Que ela não me deve nada, que se decidir me ajudar vai ser o presente maior que alguém já me deu. Está disposto a ser o pai que eles precisam? Sim. Mesmo o Diego não sendo seu filho biológico? Sim. O padre Miguel se levantou. Lúcia, vou te dizer algo que minha avó me ensinou. Às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para que possamos curar feridas antigas. Que feridas? As feridas dele por não ter sido pai, suas feridas por não ter tido pai. Acha que devo fazer? Acho que deve fazer o que seu coração mandar. Lúcia olhou Diego brincando no chão. Me promete que vamos ser uma família de verdade. Prometo. Me promete que o Diego vai ter as mesmas chances que eu. Prometo. Me promete que se algo der errado, vai cuidar do Diego? Prometo. Lúcia respirou fundo. Está bem. Vamos ao hospital. O milagre da compatibilidade. 3 semanas depois do transplante, Estevão acordou em sua cama sem dor pela primeira vez em meses. Os medicamentos haviam controlado a inflamação e seu corpo finalmente estava aceitando o rim de Lúcia. Levantou-se devagar e caminhou até o quarto ao lado. Lúcia estava sentada na cama lendo um livro de matemática enquanto Diego brincava com uns blocos coloridos. Como se sente hoje? Melhor. Já não dói tanto o lado. Está com fome? Sempre tenho fome, sorriu Lúcia, mas não estou acostumada a comer 3 vezes por dia. Vai se acostumar. Os dois vão se acostumar. Estevão se sentou na cama e levantou Diego, que agora tinha 14 meses e havia começado a andar. Papai, balbuciou Diego. Ouviu isso? Disse Lúcia, emocionada. Disse papai. É a segunda palavra dele. A primeira foi Lucy. Como sabia que ele te chama de Lucy? Porque escuto quando você brinca com ele. Você é uma boa irmã mais velha. Lúcia ficou séria. Acha mesmo que somos uma família? Por que pergunta? Porque às vezes sinto que estou sonhando, que vou acordar e vamos estar na rua de novo. Estevão se aproximou e se sentou junto a ela. Lúcia, já te menti em algo desde que nos conhecemos? Não. Te cumpri as promessas que fiz? Sim. Então acredite quando digo que isso é real, que somos uma família. Mas é estranho. Digo, você viveu 40 anos sem filhos, e agora tem 2. É diferente, mas não é estranho. É a melhor coisa que me aconteceu na vida. Sério, sério. Antes de te conhecer, minha vida era trabalho, dinheiro, negócios. Agora são vocês. Diego desceu da cama e correu para seus brinquedos. Já não trabalha? Trabalho de casa e só o necessário. Minhas prioridades mudaram. Não sente falta da vida de antes? Sentir falta de estar sozinho? Sentir falta de não ter ninguém que me importe? Não, Lúcia. Não sinto falta de nada disso. Lúcia sorriu. Posso te perguntar algo? O que quiser. O que teria acontecido se não fôssemos compatíveis? Teria morrido, mas teria morrido sabendo que tive uma filha extraordinária. E agora o que vai acontecer? Agora vamos ser uma família. Você vai à escola. O Diego vai crescer e eu vou aprender a ser o pai que vocês merecem. Vou ter que ir à escola? Sim, mas vamos procurar uma boa. Uma onde você goste de estar. E se não gostar? Então procuramos outra. Mas você tem que estudar, Lúcia. É muito inteligente. Como sabe que sou inteligente? Porque sobreviveu na rua durante 1 ano e meio cuidando de um bebê. Isso requer muita inteligência. Também vou ter que usar uniforme? Só se quiser. Pode usar a roupa que te deixe confortável. E posso continuar vendo o Padre Miguel? Claro, ele é importante para você. Diego se aproximou cambaleando e se agarrou na perna de Estevão. Papai. Sim, Diego. Sou seu pai. Ele também vai à escola quando for maior? Por enquanto vai a uma creche onde pode brincar com outras crianças. E se não gostar de ficar com outras crianças? Lúcia, você faz muitas perguntas. É que quero ter certeza de que vamos ficar bem. Vamos ficar bem, prometo. Lúcia se levantou e caminhou até a janela. Sabe o que é mais estranho? O quê? Que já não tenho medo.
Medo de quê? De tudo. De não ter comida, de não ter onde dormir, de levarem o Diego, de algo ruim me acontecer. E agora? Agora sei que você vai cuidar de nós sempre, aconteça o que acontecer. Mesmo se você se comportar mal, mesmo se me comportar mal, mesmo se o Diego chorar muito, mesmo se o Diego chorar muito, mesmo se às vezes ficar triste pela sua mãe, especialmente quando ficar triste pela sua mãe. Lúcia se aproximou e o abraçou pela primeira vez. Obrigada por me encontrar. Obrigado por salvar minha vida. Sabe o quê? O quê? Acho que minha mãe está feliz. Acho que ela queria que fôssemos uma família. Eu também acho. Diego se aproximou e levantou os braços. Papai. Estevão o levantou e os três ficaram abraçados junto à janela, olhando a cidade que agora parecia diferente. Já não era o lugar onde ele havia vivido sozinho durante 40 anos. Agora era o lugar onde finalmente havia encontrado seu lar. 6 meses depois, uma nova vida. 6 meses depois, Estevão caminhava pelo Parque Ibirapuera, empurrando o carrinho do Diego, enquanto Lúcia corria na frente com seu uniforme escolar novo. Pai, olha! Gritou Lúcia apontando para os patos do lago. Diego, olha os patos! O menino de 1 ano e meio aplaudia emocionado do carrinho, balbuciando palavras que só Lúcia entendia perfeitamente. Ele diz que quer tocar os patos, traduziu Lúcia. Diga que só podemos olhar, não tocar. Já disse, mas não me obedece. Estevão sorriu. Em 6 meses havia aprendido mais sobre ser pai que em 40 anos de vida. As noites sem dormir quando Diego tinha pesadelos, as lições de matemática que fazia com Lúcia na mesa da cozinha, os domingos no parque alimentando patos. Pai? Sim, Lúcia. Minha professora disse que tenho que fazer um projeto sobre minha família. Que tipo de projeto? Tenho que trazer fotos e contar a história da minha família. Estevão parou. Era a primeira vez que Lúcia tinha que falar publicamente sobre sua história. O que quer contar? A verdade, que minha mãe morreu, que morava na rua, que você me encontrou quando estava morrendo. Não te dá vergonha? Por que me daria? É minha história. Algumas crianças podem não entender. Então não são meus amigos de verdade. Estevão se sentou em um banco do parque. Lúcia se sentou ao lado dele, enquanto Diego brincava com seus brinquedos no carrinho. Sabe o que sua professora me contou semana passada? O quê? Que você é a melhor aluna da sua turma, que em 6 meses se pôs em dia com tudo que havia perdido. É que gosto de estudar. Antes não podia porque tinha que cuidar do Diego o tempo todo. E agora? Agora você me ajuda. E o Diego vai à creche e aprende coisas também. Um homem de terno passou correndo ao lado deles, falando no celular sobre uma reunião importante e números que tinha que alcançar. Era assim? Perguntou Lúcia. Como? Sempre com pressa, sempre preocupado com o trabalho. Pior, eu trabalhava até às 10 da noite todos os dias. E era feliz? Estevão pensou na pergunta. Achava que sim, mas não sabia o que era felicidade de verdade. E agora sabe? Agora sei. Lúcia apontou para uma família que passava perto. Os pais discutiam enquanto os filhos caminhavam cabisbaixos. Por que algumas famílias brigam tanto? Porque não sabem valorizar o que têm. Nós não vamos brigar. Claro que vamos brigar. Todas as famílias brigam às vezes, mas depois nos reconciliamos. Como sabe? Porque nos amamos. E quando se ama alguém de verdade, sempre encontra uma forma de arrumar as coisas. Diego adormeceu no carrinho. Lúcia se aproximou e arrumou sua mantinha. Sabe o que o padre Miguel me disse ontem? O quê? Que você mudou muito desde que nos conheceu. Em que mudei? Disse que antes parecia triste, mesmo tendo muito dinheiro, e que agora parece contente. O padre Miguel tem razão. Por que estava triste antes? Porque estava sozinho, porque tinha tudo o que achava que queria, mas não tinha o que realmente precisava. E o que precisava? Uma família, vocês. Lúcia se encostou no ombro de Estevão. Posso te confessar algo? O que quiser. Às vezes sonho com minha mãe. E no sonho ela conhece o Diego e você e está feliz porque não estamos mais sozinhos. O que ela diz no sonho?
que fiz bem em confiar em você, que ela sempre soube que um dia você voltaria. Sua mãe era muito sábia. Sente falta dela? Sim, sinto falta de não tê-la conhecido melhor. Sinto falta de não ter feito parte da vida dela quando estava grávida de você. Mas não pode mudar o passado. Não, mas posso garantir que o futuro seja diferente. Como? Estando aqui todos os dias para tudo o que precisarem. Um grupo de executivos passou correndo para seus escritórios com caras estressadas e celulares colados na orelha. Não sente falta daquela vida? Perguntou Lúcia. De jeito nenhum, nem um pouquinho. Lúcia, você sente falta de morar na rua? Claro que não. Pois eu também não sinto falta da minha vida de antes, porque esta vida com vocês é 1000 vezes melhor. Diego acordou e os olhou com seus olhos grandes e sorridentes. Papai, Lucy! Sim, Diego, aqui estamos, disseram os dois ao mesmo tempo. Estevão os olhou e se deu conta de que pela primeira vez em sua vida era completamente feliz. Tinha a família que nunca soube que queria, e havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor. Obrigado por nos acompanhar nesta emocionante história de Estevão e Lúcia. Esta história nos mostra que nunca é tarde demais para encontrar o amor verdadeiro e formar uma família, e que às vezes as crises mais difíceis podem nos levar aos tesouros mais preciosos da vida. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não esqueça de dar like no vídeo e compartilhar com seus entes queridos, porque histórias como esta merecem ser compartilhadas e podem inspirar outros a valorizar mais sua família. Se você gostou desta narrativa completa e gostaria de ouvir mais histórias que tocam a alma, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Adoramos saber que temos uma audiência tão especial ao redor do mundo, então nos deixe saber nos comentários de que lugar você está nos assistindo. Queremos conhecer nossa linda comunidade e saber o que achou do final desta história de redenção e amor familiar.